principal escalão do sistema de ligas de futsal masculino em Portugal. É disputado anualmente desde 1990 pelos clubes da primeira divisão do país. Anteriormente o modelo utilizado era classicamente um modelo do tipo taça, tendo passado em 1990 a utilizar o modelo clássico de campeonato. Mais tarde viria a tomar o modelo atual, com a implementação de playoffs. As equipas que terminam em 13º e 14º lugar são despromovidas ao Campeonato Nacional da Segunda Divisão de Futsal, enquanto o campeão e o vice-campeão se qualificam para a UEFA Futsal Cup. No final da época 2016-17, ocupava o 3º lugar no ranking da UEFA, atrás da Espanha e da Rússia. Em Portugal realizavam-se 3 variantes de futebol em pavilhão. O futebol de 5, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, jogado principalmente a sul do país. O futebol de salão, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol de Salão, também jogado principalmente a sul do país. E o futsal, que era jogado principalmente a norte de Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol de Salão era tutelada internacionalmente pela FIFUSA e a nível europeu pela UEFS. O Sporting Clube de Portugal foi o primeiro campeão nacional da modalidade na época 1990-91. No início dos anos 90, motivados pelo então presidente da FIFA, João Avelange, é decidido unificar as 3 modalidades existentes. No decorrer do processo de fusão, foi decidido manter-se um nome de futsal, nome que João Avelange preferia por cortar pontos negativos que o futebol de salão trazia e por ser do ponto de vista comercial mais atrativo, e a tutela passaria integralmente para a FPF. No entanto, era pretendido pela Federação Portuguesa de Futebol de Salão criar uma federação de futsal ao invés de integrar a Federação Portuguesa de Futebol, pelo que a FPFS acabou por abandonar a ideia. Mais tarde a Federação Portuguesa de Futebol de Salão viria a extinguir-se com o gradual abandono dos seus clubes, que rumaram em direção à Federação Portuguesa de Futebol, tendo em vista ao aproveitamento do crescimento que o futsal tinha no país. Em 1994-1995, o Campeonato Nacional, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, passou a denominar-se Campeonato Nacional da Divisão de Futsal, que no fundo foi o segmento do já existente e então denominado Futebol de 5, com as equipas oriundas do futsal que se jogava a norte do país e diversas equipas que, entretanto, tinham abandonado o futebol de salão. O Campeonato Nacional passou a designar-se por Liga Sport Zone desde 2013-14 por motivos de patrocínio. No formato em vigor desde 2003-04, todas as equipas da divisão de futsal participam numa fase inicial, na qual todos os clubes jogarão 2 vezes entre si, uma na qualidade de visitante e outra na qualidade de visitado, o campeonato por pontos corridos. Os 8 clubes que terminem entre o 1º e o 8º lugar ganham acesso à segunda fase do campeonato, denominado por playoff. Nesta fase, os clubes disputam o acesso a uma final através de eliminatórias, disputadas a melhor de 3 jogos, da seguinte forma: primeira eliminatória jogo A, primeiro vs 8º, jogo B, segunda vs 7º, jogo C, terceiro vs 6º, jogo D, quarto vs 5º, segunda eliminatória jogo I, vencedor jogo A vs vencedor jogo D, jogo F, vencedor jogo B vs vencedor jogo C, final. As equipas que ganharem os jogos I e F ganham o acesso à final, que se disputa a melhor de 5 jogos. Os 4 primeiros jogos da final disputam-se alternadamente nos recintos dos 2 clubes, enquanto o 5º jogo decorre na casa do clube que tenha conseguido a melhor classificação na fase inicial.